tinha um movimento grande sábado à noite. E já tinha alguns jovens da igreja que não tinham trabalho, que trabalhavam para mim e ganhavam a grana deles. Isso parecia ser muito bom. Um sábado à noite, eu encontrei com alguns amigos. Nós estávamos na igreja sábado de manhã. Nós tínhamos um quarteto. De vez em quando nós cantávamos. E naquele sábado nós saímos um pouco, tomamos alguma coisa. E eu não quis ficar o tempo todo com eles. Eu lembrei que eu tinha responsabilidade com as pessoas trabalhando. E eu tratei de ir para um dos trailers, dispensar um jovem que estava lá e ficar ali trabalhando. Foi aí que uma coisa meio atípica aconteceu comigo, né? Uns camaradas de terno se aproximaram de mim ali na praia e me renderam. É uma longa história. Tinha havido um assalto lá em Natal, num Vectra, e acabaram assassinando um casal no Vectra. E esse pessoal querendo fugir de Natal e ir para Recife, Natal, Recife, imagine que entre Natal e Recife tem João Pessoa. Eles queriam ir de Natal para Recife, queriam fugir, deu tudo errado. Escolheram um carro e tal, e me pegaram. Tinha um Versalhes, nada tão novo, mas o meu carro corria bem. Eu estava com um tanque cheio. Eles me levaram então para um lugar na Ladeira do Sol, ali na Via Costeira, indo para Ponta Negra, onde tem o Morro do Careca ali. Via Costeira tem alguns hotéis, um monte de gente conhece aqui. E ali à noite é meio estranho, meio esquisito, né? E eles tinham rendido um casal que encostou o carro para namorar ali à noite no carro, só que o casal que eles pegaram, o carro estava com pouco combustível. E aí eles foram e me encontraram. É assim, eu achei que era um assalto, entendi que era um assalto, dirigi o carro para eles, parei no local que eles pediram, desci do carro com eles. Eles conversaram comigo muito tranquilamente, falaram que não ia me acontecer nada, e eu confesso que eu estava bem tranquilo. Na minha cabeça, não estava nem um pouco preocupado com o carro. Podiam levar o carro, que para mim isso não importava. Só que aí os rapazes sumiram, e chegou uma turma de Capu, muito nervoso, com um casal Gol, que eu falei para vocês, e encostou do lado e botou uma pressão. Entra no carro, entra, e botou muita pressão. E nessa pressão toda eu comecei a sentir os que me renderam na praia sumiram, eram outros agora. Eu agora estava com o pessoal dentro do carro, e esse grupo agora eram 2 rapazes de Capu, e esses eram muito nervosos. E eu comecei a ficar muito nervoso mesmo. E eu dirigi o carro, as multas vieram, muitas multas, porque aqueles radares ali eu rompi tudo. E aí chegou numa certa altura que eles começaram a dizer assim, vamos matar ele aqui. Não, aí eu parei o carro, para o carro aqui, vamos matar ele aqui. É uma coisa muito estranha. Na segunda vez que eles falaram isso, eu não consegui mais dirigir. E tremia, eu lembro que meu rosto tremia, isso aqui meu balançava assim, estranho, nunca tremeu o meu rosto. E eu falei para eles que eu não conseguia dirigir. Fui para o banco de trás, eles me levaram numa certa altura, ali já perto da barreira do inferno, onde tem lá a aeronáutica com os lançamentos de Satanás. Apesar do nome, não tem nada de feio, é um lugar lindo, mas à noite é muito escuro. Eu entrei assim com eles no mato assim, e ali eles me chutaram, me bateram um pouco, e começaram a insistir, né? Meu pai, militar, como eu contei para vocês ontem, eu morava ali de frente à Vila Militar, e eles insistiam que eu tinha uma arma, e eu falava que eu não era militar, e eles me chutavam muito. E aí um deles encontrou a minha Bíblia no porta-luva do carro. Eu lembro quando um deles falou o seguinte, o cara é crente. O cara é crente, parecia uma senha de libertação. O outro cara parou de me bater, de me chutar. De repente eu vi que eles se afastaram de mim, entraram no carro e foram embora. E eu voltei caminhando, ainda sem a ficha ter caído. A ficha foi cair legal em casa,
quando eu cheguei em casa. Confesso que eu fiquei uns dias sem dirigir com isso tudo. Mas naquela madrugada, minha mãe acordou muito preocupada e disse minha mãe que com o coração apertado, as mães parece que têm um sexto sentido pelos filhos. E minha mãe orou por mim e ela não sabia onde eu estava, nem o que eu estava fazendo. Foi só de manhã cedo que eu cheguei em casa. O carro tinha sido encontrado, estava numa praia abandonado, tinha sangue no carro. E quando eu cheguei em casa, que tomei um banho, que me refiz naquela história toda, eu decidi que eu tinha que alimentar, eu tinha que, sabe, eu via uma fogueira que era o mundo em mim, enorme. Os amigos que eu tinha, as conversas que eu levava, as facilidades que eu dava, o mundo era muito grande em mim, era muito forte em mim. E a outra chama, ela não estava apagada totalmente, sabe? Mas ela era muito fraca. Eu me contentava a ouvir as coisas na igreja. Eu estava anos sem ler a Bíblia, anos, mas eu conseguia pregar. Mas eu estava anos sem ler a Bíblia. E eu decidi ali voltar para o colégio e fazer teologia, porque eu tinha desistido do colégio. Eu sempre tive dificuldade para pagar o colégio, mas eu nunca tinha dificuldade para ter dinheiro fora do colégio. Tive que abandonar algumas amizades, tive que dizer não para alguns caras, tive que fugir de algumas meninas. E quando eu falo disso, eu falo do meu círculo dentro da própria igreja, não estou falando de ninguém fora da igreja. O que aconteceu comigo, de repente é uma história única. Eu não quero que você aqui, por favor, não caia na cilada do diabo de começar a fazer comparação com ninguém. Eu só queria poder ser usado por Deus essa noite para falar de fatos reais e que eu sinceramente espero que não ocorra com ninguém aqui. Mas se ocorrer, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Cristo fez uma obra em minha vida, que é a mesma obra, a mesma obra, é o mesmo poder de Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo poder de Deus que deu vista aos cegos. É o mesmo poder de Deus que age em tua vida, que está no teu pé faz tempo, que está te pedindo, acorda, chegou a tua hora, desperta. João 8,36. Queria que um jovem lesse para mim, ficasse em pé e lesse bem alto esse texto. Quem pode ler? Pode ler então aqui na frente. Depois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo tem poder para libertar, sim, gente. Jesus Cristo tem poder para libertar, sim. Liberta, sim. E vocês sabem que depois dessa situação toda, eu tomei uma decisão tão radical com Deus. Eu procurei o pastor e falei, sabe, o pastor, coitado, ouviu muito. Eu acho que ele não estava preparado, nem merecia ouvir tanta coisa.
Mas o pastor foi assim, um servo de Deus ungido, e ele entendeu quando eu pedi para ele, implorei, falei: pastor, me deixa pregar, me deixa falar de Jesus. E eu pedi para ele 30 noites, e depois dali, durante 30 noites, todos os dias, eu preguei na igreja que ficava paralela à minha casa. E minha mãe, pela primeira vez, começou a ir para a igreja. Enquanto minha mãe ia, eu brincava e dizia assim: ô mãe, a senhora vai virar crente se ela for. A senhora fala que não gosta de crente, a senhora vai virar crente. No final dos 30 dias, Dona Vilma, minha mãe, foi batizada. Eu não creio nessa história que santo de casa não sei o que, não faz milagre. Eu creio que há milagre sim, quando a gente decide ao lado de Jesus. Agora eu sei, olhe para mim, que essa decisão que eu estou contando hoje, parece, né, show de bola, não foi assim tão certinho. Eu conheço algumas lutas. Alguns sabem um caminho para voltar, mas não têm força para voltar. Cai, tropeça de novo. Eu quero te pedir uma coisa: só não desista de continuar. Por algumas vezes eu ouvi alguém dizer assim: se é para viver assim, desse jeito, é melhor sair da igreja. Por algumas vezes eu ouvi, numa noite inclusive: se é para ficar desse jeito, gente, vamos cair no mundo logo de vez. Não faz isso. Alimenta o Espírito. Alimenta o Espírito. Não se concentre nessas fraquezas. Confesse as fraquezas a Deus. E tenha atitude, da mais simples. Como atitude? Eu comecei a enfiar o chinelo lá embaixo. Eu chegava da praia, jogava a sandália assim e chutava. Meu chinelo é lá para debaixo da cama. Quando era de manhã, eu tinha, coisa de gente boba, né? Isso, mas eu estou falando. Quando era de manhã, eu tinha que me ajoelhar para pegar o chinelo. E eu falava: eu sei que eu fiz isso porque eu quero voltar a orar, porque eu parei de orar. E deu certo comigo. Eu voltei a orar. E depois que eu voltei a orar, muitas coisas começaram a acontecer. E Deus foi preparando muita coisa para mim através da oração. Oração. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você fica com Deus, falando com Ele? Falando com Ele. E dando tempo para Ele falar com você. Jesus liberta você. Sabe por que também eu não saí da igreja? Um dia eu li uma história em um livrinho da igreja, livrinho antigo. Uma história que parece uma mentira, mas tem um livro, uma fonte, vai atrás que você vai ver que não é mentira. De um rapaz no Irã, por nome de Ali Hafed. Ali Hafed tinha uma fazenda, tinha uma vida simples, tinha o que dava para pagar as contas e vivia ali sua vidinha mais ou menos. Mas um dia chegou um sacerdote lá na casa dele, da religião dele, que eu não sei qual é, e falou para ele que no mundo estavam descobrindo diamantes. E nisso ele acreditou, sabe, nessa história de diamantes, pegou a família dele, deixou com alguém, e ele partiu, vendeu a fazenda que ele tinha, e ele foi atrás de diamantes. A história verídica de Ali Hafed conta que ele morre buscando diamantes. Ele morre, deixa esposa e filhos. Só que um dia, o cara que comprou a fazenda de Ali Hafed